Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, mais uma aula de projeto de vida. Eu sou o professor Josélio e estarei com vocês nessa jornada aí nos próximos minutos, falando um pouco mais sobre o projeto de vida de vocês. E o nosso tema de hoje é o seguinte, olha só, como ver o mundo com outros olhos, né? Então é a gente enxergar aí as possibilidades com outros olhares, né? Eu até brinquei com a minha colega, minha parceira de jornada de hoje, que eu já vou apresentar com vocês. Será que é só tirar o óculos? E ela, essa parceira de hoje é a Juliana. Seja bem-vinda para Juliana. Muito bom estar aqui com vocês, terceirão. É bom falar de igual para igual. Porque os carinhas ali do outro lado, as mocinhas, já são maduras, Jô. Já sabem o que nós estamos falando quando a gente fala olhar com outros olhos. Você já olhou para alguém com outros olhos? Olhar, de repente, do coração? Posso falar assim? Sim, olhar criticamente, olhar poeticamente, são vários olhares que a gente pode ter, olhares positivos, olhares um pouco mais negativos, então a gente vai perceber um pouco sobre isso. Então o objetivo da nossa aula na tela para vocês é conhecer as histórias de jovens protagonistas que estão mudando a própria vida e o mundo. E as competências socioemocionais em foco é determinação, curiosidade para aprender e foco. Dessas competências, Juliana, qual que você acha que é a que você domina mais? Eu gosto muito de curiosidade em aprender. Eu também gosto, mas também me acho uma pessoa muito determinada. Ai, que bacana. Eu acho que de repente às vezes falta foco. Me dá vontade de ficar só lendo notícias do futebol, tô falando a verdade. Mas ó, Jô, só pra você ficar mais animado pra nossa aula, temos bastantes estudantes aqui interagindo conosco. Que bacana. Então sejam muito bem-vindos, Júlia, Raíssa, Karen, Elton, que é da escola Dom Pedro de São Paulo, a Beatriz e a Luana, que mandou um bom dia, assim, bom dia, bem animada. É muito animada, aí um bom dia para todos. E já damos a nossa mensagem inicial para vocês, estudantes que estão aí participando no chat e também quem está assistindo conosco por outros meios aí. Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E aí, gente, será que acontece isso? Então, a gente acha que sabe tudo naquele momento, né? Tem gente que às vezes está muito perdida em algum momento da vida e fala, ai, gente, eu não sei de nada, não sei. Mas tem gente que não, eu já sei tudo, tá tudo determinado, tá tudo ok, eu já sei todos os meus objetivos, como eu vou alcançá-los, mas aí acontece alguns percalços, né? A gente tem alguns imprevistos e aí a gente muda de visão, muda de olhar, muda de expectativa ali e também de perspectiva, né, Ju? Exato. E é legal a gente ter esse parâmetro e compararmos. Parar um pouquinho e analisar o quanto a gente vai mudando a visão sobre determinado aspecto, determinada pessoa ao longo da nossa vida. Muito bem. Olha só, o nosso material traz aí uma reflexão para vocês. Então, conhecendo outras histórias. A vida apresenta desafios para todos os jovens, então não é uma coisa só sua, olha só, todo mundo tem desafios aí. Não é só você que pode se sentir inseguro diante dela. O mais interessante, porém, é que cada um encontre saídas diferentes para superar as adversidades. Por isso, as trajetórias de vida são tão diversas, influem nelas os desejos, as vontades, as competências e as necessidades. Hoje, vamos conhecer alguns jovens que, ao fazerem escolhas responsáveis, mesmo encarando algumas dificuldades, mudaram a sua própria história e a de outras pessoas. É aquilo, né, gente? Quando a gente tem um objetivo, um foco, determinação, curiosidade em aprender, que são as competências em foco da nossa aula de hoje, a gente, sem perceber, consegue inspirar algumas pessoas. E a nossa aula propõe isso, é fazer esse momento de reflexão, perceber quantos jovens, ou até mesmo você, pode ser uma inspiração para alguém, né, Ju? Sempre somos. Sempre, gente, sempre. Sempre tem alguém olhando pra gente, sempre tem alguém se espelhando na gente e o quanto isso a gente quer passar coisas boas, pra que ninguém se espelhe na gente em coisas ruins, né? Olha, aquela pessoa se dá um mal, sabe? Coisas desse tipo. A gente tem sempre que ser um exemplo bom e pra isso tem que lembrar que o mundo é pequeno, viu, Jô? É verdade. O mundo é pequeno, meu amigo. Exatamente. E pensando nessa possibilidade de inspirações, vocês mesmos, do terceiro ano, com certeza já ouviram algum professor falando assim, olha, terceiro ano é exemplo, os outros menores estão observando vocês. E é fato.
né? Como eles estão em séries anteriores, eles estão em outro momento de maturidade, de vivência, de expectativa. Eles vão olhando para vocês, né? Olha só que responsabilidade. Que estão no terceiro ano, quais são os projetos de vida de vocês que estão inspirando essas pessoas lá do sexto ano, do sétimo, do oitavo? Tudo isso pode ocorrer durante esse processo, né? E às vezes fica até coisa simples. Eu já ouvi, meu filho mais velho joga futebol e ele é goleiro. Aí um mais novo que joga com o meu pequeno vira e fala, eu quero ser um goleiro igual a você. Coisa simples, a gente não precisa falar, porque a pessoa plantou uma árvore e está sendo... Não, gente. Às vezes no dia a dia mesmo, a forma de sentar, a forma de se expressar. Exatamente, forma de tratar, né? Às vezes o professor, as outras pessoas que estão dentro da escola, os colegas, né? Às vezes isso da empatia, o engajamento que você tem nas aulas, tudo isso, gente, são fatores aí que podem inspirar pessoas. Mas o nosso material traz mais reflexões aí. Olha só, juventude protagonista. Alguns jovens percebem o mundo exatamente como ele é, cheio de desafios e desigualdades. No entanto, mais do que entender as injustiças e as dificuldades, esses jovens trazem soluções, abraçam causas e tomam iniciativas relevantes que fazem muita diferença. Assim, eles entrarão para a história da humanidade como grandes exemplos de perseverança, protagonismo e engajamento. Nossa, é inspirador esse texto, né, Juliana? Sensacional. Dá vontade até da gente pensar nisso também, né? O quanto nós vamos mudar a história, o quanto nós vamos... Eu acredito que a gente vai ter uma pontinha ali por ter ficado aqui com vocês durante a pandemia, durante esse processo todo, e estarmos ainda de mãozinhas dadas até vocês irem para a faculdade, até vocês irem para o mercado de trabalho, que tá breve, né? Tá chegando. E aí, assim, vocês vão sentir falta. Com certeza. É um processo, aí, uma etapa da vida muito primordial, de decisões, né? Muitas delas vocês já tomaram, foram obrigados a tomar. Muitas vezes vocês têm aquelas necessidades, né? No dia a dia da realidade de vocês, já estou trabalhando, já estou estudando trabalhando e estudando, buscando um estágio, tendo que decidir que profissão, que eu vou estudar nos próximos anos. Então são decisões primordiais que vão refletir também no projeto de vida de vocês, né? E aí agora, falando de engajamento, nós temos uma nutrição estética, olha só. Vamos assistir agora um pequeno vídeo de março de 2019, que mostra milhares de jovens que foram às ruas em 123 países no movimento conhecido como Fridays for Future. É isso, Juliana? Você faz certinho, nós né? somos bilíngues. Sexta pelo futuro. A mobilização foi inspirada no ativismo da jovem sueca Greta Thunberg, que em agosto de 2018 organizou uma greve estudantil em Estocolmo em virtude do aquecimento global. Então a gente tem aí esse vídeo que vai ilustrar um pouquinho a nossa fala da ONU. Eu espero que vocês comecem a se inspirar um pouquinho mais, tá certo? Na tela para vocês. A Terra está em grande perigo, né? A gente sabe sobre o efeito estufa, a gente sabe sobre o aquecimento global. Muitos cientistas já falaram que é um grande problema, mas se a gente não agir agora, a gente sabe que vai ter umas causas muito graves. A gente quer fazer um trabalho de educação ambiental, de ouvir a população, quais são as demandas deles, o que eles acham que está sendo feito certo, errado, e vir aqui pressionar os parlamentares de um modo estadual inicialmente, o que eles vão fazer pela gente, o que eles estão fazendo também, fiscalizar o que é o certo, né? A gente está lá justamente mostrando para os governantes o que nós queremos e o mundo que queremos viver. E esse mundo queremos que ele seja sustentável e que respeite a natureza, porque só dessa forma nós conseguiremos viver nesse mundo que vai ter mundo.
Muito bem, né, gente? A gente tá falando sobre projeto de vida aqui. Porque a gente assiste os vídeos, gente, junto com vocês, e a gente vai fazendo, assim, nossas reflexões também, né? Porque nós, professores, estamos em construção do nosso projeto de vida e a gente vai se identificando com momentos da nossa etapa também da vida. É muito gostoso, né, fazer esse exercício junto com vocês. Então, a gente viu ali alguns jovens inspiradores, né, metas, possibilidades, né, e como o projeto de vida e as ações deles podem refletir na sociedade agora, né, Juliana? A gente não precisa pensar só lá no futuro, né? E o bacana é que a gente estava até comentando sobre isso, são estudantes que já estão fazendo graduação, né? Mas ainda estão ali colocando à frente o seu projeto de vida. Isso não vai parar nunca, gente. Assim, professora Juliana e professor Jocélio fizeram 30 há um pouquinho tempo. Pode falar, alguns anos. Há 10 anos fizemos 30 anos. Mentira, isso é mentira. E a gente continua alterando o nosso projeto de vida, criando novos caminhos, criando novas coisas. Então não é algo que tem começo, meio e fim. Tem mudanças e tem novos desafios. Muito bem. Agora a gente vai apresentar para vocês alguns jovens que fizeram ainda o seu projeto de vida e tiveram ações protagonistas, tá? Que você pode se relacionar com qualquer um deles. O primeiro deles é o J. Marques, atualmente vive na Cidade de Deus, é um docente comprometido com a batalha contra o coronavírus. É engajado na luta contra o preconceito em relação aos favelados. Já participou de palestras e eventos educativos que abordam essa questão. Na Associação Semente de Vida da Cidade de Deus, ele compartilha conteúdos sobre saúde e preconceitos, ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil e no mundo. Então, o J. Marques é uma referência, dá para vocês pesquisarem um pouquinho mais. E agora a gente tem uma outra pessoa, outro jovem. Vou pedir para a Juliana fazer a leitura para a gente. Vamos lá. É a Daiane dos Santos. A professora Cleusa de Paula encontrou Daiane em uma praça em Porto Alegre, quando a ginasta tinha 11 anos, momento em que notou suas habilidades excepcionais. Aos 16 anos, Daiane participou dos Jogos Pan-Americanos no Canadá, de onde saiu vitoriosa e trouxe 2 medalhas para o Brasil. Já foi caracterizada como um fenômeno na ginástica artística. Em dezembro de 2004, apresentou-se na Inglaterra com a música Brasileirinho, me arrepia só de lembrar, e conquistou o título de campeã mundial. Em 2006, apresentou-se com outra música chamada Isto Aqui O Que É? Em Moscou, na Rússia. Foi mais uma vez campeã. E aí, eu não sabia que tinha isso na aula, Jô. A Daiane, eu a sigo e converso com ela de vez em quando. Olha que bacana. Eu participei de um projeto com ela. E ela fez faculdade de Educação Física. E ela é totalmente aberta a novos projetos, a passar para os jovens aquilo que ela pensa. E ela tem vários projetos que se chamam Brasileirinho, que é para desenvolver a ginástica artística com crianças carentes. Ela tem uma história de vida que está aqui mencionada, mas não parou. Então Exato. ela continua disseminando, ela é comentarista, né? E ela continua disseminando e levantando a bandeira de ginástica artística, mesmo na verdade, mesmo no momento da aposentadoria. Olha que bacana. E ela fez a experiência dela, o que aconteceu com ela, né, na sua juventude, possibilidades ali, ela construiu possibilidades para que outros jovens também tenham acesso e construam ali uma carreira, um projeto de vida relacionado ao que ela escolheu, né? Ou que, na verdade, assim, ela encontrou, né, como uma filosofia aí para o seu projeto. Só os 2 projetos que a gente teve aqui, hein, gente? Tem mais algumas sugestões para vocês. Olha só. Alissa Carson. Desde muito nova, Alissa dizia que gostaria de ser astronauta. Quando tinha 16 anos, inscreveu-se para um programa de treinamento extremamente concorrido da NASA, no qual a taxa de inscritos era de 1.500 candidatos por vaga. Olha só. Ela conseguiu conquistar uma das 12 possíveis vagas. Atualmente, Alicia tem 18 anos e está prestes a embarcar para a primeira missão humana em Marte, passando por treinamentos intensivos. Então, mais um exemplo, né, de protagonismo aí dos jovens, que vocês podem se relacionando. A gente trouxe aqui alguns diferentes para que vocês comecem a ver as possibilidades. Quem sabe algum deles instiga ali uma possibilidade de estudo, de pesquisa, de conforto também nesse momento que a gente às vezes não está num momento muito bacana, legal.
aí a gente vai se encontrando. Temos mais um, né, Juliana? Vamos lá. Renê Silva. Atualmente vive na periferia do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Quando tinha 11 anos, com o objetivo de expor, comunicar e chamar a atenção para os problemas que sua comunidade enfrentava, como violência e a falta de saneamento básico, criou o jornal Voz das Comunidades. Em 2018, quando já estava completando 24 anos, sua notoriedade foi tanta que recebeu o título de um dos jovens negros mais influentes do mundo. Vamos conhecê-lo agora no vídeo a seguir. Então nós temos um vídeo agora para ilustrar a nossa fala, que vai falar um pouquinho sobre o protagonismo do Renê, como ele conseguiu se relacionar com o projeto de vida dele e essas ações tão assertivas. Na tela para vocês. Meu nome é Renê Silva, eu tenho 24 anos, sou morador da comunidade do Morro do Adeus, uma das 13 que formam o Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro. Eu criei um jornal para a comunidade quando eu tinha ainda 11 anos de idade, eu era muito novo na época, né? Comecei com esse jornal para dar voz à comunidade, para mostrar o que tem de bom acontecendo, o que tem de ruim acontecendo e o que principalmente a grande mídia não estava mostrando. Eu estava com 17 anos mais ou menos quando aconteceu o grande boom do Voz da Comunidade, que foi o momento da ocupação no Complexo do Alemão, em 2010, quando a polícia, a Força Nacional, o Exército, né, vieram ocupar o Complexo do Alemão. Naquela época, né, uma criança que tinha 8 anos de idade, hoje está com 16 e pode estar segurando um fuzil, pode estar segurando uma pistola, o que mudou na vida dela? Mas quando se fala em educação, em saúde, saneamento básico, os outros direitos, né, até mesmo esses direitos que estão nas metas globais da ONU, da Agenda 2030, a gente percebe que, assim, cadê? A gente está investindo muito mais em polícia e não é uma polícia para trabalhar a longo prazo, porque se fosse isso, em 8 anos de ocupação no Complexo do Alemão, nós teríamos aqui uma maravilha e não 80 tiroteios durante 5 meses no Complexo do Alemão. É justamente por isso, ninguém fala nada, a gente tem que falar, a gente tem que cobrar, a gente tem que mostrar o que são os nossos direitos. Então, eu acho que mudando de dentro para dentro e mudando de dentro para fora, né? Para fora a gente consegue mudar muito a percepção das pessoas de fora, mostrando o nosso cotidiano, a nossa realidade. Muito bem, olha só, inspirador, né, Ju? Eu já assim, começa a dar um orgulho, mesmo você não sendo professor, não ter participando, né, desse projeto, mas eu fico pensando nos professores observando o protagonismo desse jovem e como se relaciona com o que ele pode fazer de positivo na sociedade, né? E tenho certeza que ele não sabia o mundo que ele ia alcançar quando ele começou. A abrangência do trabalho. E assim, às vezes, as coisas acontecem pequenininhas e tomam uma proporção muito grande. Então, nunca desmereça aquilo que você pensa ou seu sonho. Muito bem. Turma, nós temos mais um exemplo aí de juventude protagonista na tela para vocês, que é a Luísa Anra, nascida em Catanduva, no interior de São Paulo, tem atualmente 19 anos. Com 16 anos, Luísa começou a pesquisar sobre a morfologia, ou seja, a forma de funcionamento do mosquito da dengue, a Aedes aegypti. Através dessa pesquisa, chegou a criação de um gel com ação de citronela que elimina o mosquito. O gel age destruindo as larvas do mosquito, quando em contato com a água. Ele pode ser aplicado em diversos lugares onde o mosquito costuma botar seus ovos, fazendo o ambiente ficar sem a praga por pelo menos 2 semanas. Olha só. Saúde, qualidade de vida, saúde coletiva, saúde pública, olha. Projeto de vida aí trazendo benefícios mais uma vez aí para todo mundo, não só para o território ali da sua comunidade, mas sim para a nível mundial, né? Então a gente traz agora uma pergunta para vocês, se você conhece algum outro jovem cuja atitude vem engajando a juventude em novas ações e práticas, né? Então você procura aí as atitudes que vem engajando outros jovens. Aquilo que a gente disse no começo da aula. Quem são as referências para vocês, tá certo? Tem um vídeo aí que fica como dica para vocês, porque o nosso tempo está acabando da ONU. E eu agradeço a Prof. Juliana pela participação de hoje. Eu que agradeço, estamos juntos sempre. Muito obrigado a vocês, estudantes, e até a próxima. Até.